Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é mais um programa Falando em Liberdade, um programa que discute e debate os direitos humanos em todas as suas perspectivas e interfaces. Desde já, o nosso agradecimento ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao nosso diretor da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, e professor Dr. Jorge Bolsinhas, e também ao professor Dr. Adriano Ferreira, coordenador da ESA São Paulo, a Escola Superior da Advocacia, que mantém este programa para debater de forma atualizada, contemporânea, os direitos humanos. Hoje o nosso tema envolve a conexão entre o direito penal internacional, os direitos humanos, o tema justiça de transição. Um tema atual e muito importante. E para falar nesse assunto, nós convidamos certamente um dos maiores especialistas no país e que está na América do Sul sobre o tema, que é o Dr. Marlon Weichert. Bem-vindo, Marlon. Obrigado por aceitar o convite. É uma honra tê-lo aqui conosco, uma alegria, para podermos conversar desse tema que volta agora à tona diante de fatos econômicos, políticos, históricos do dia a dia e que agora estão na pauta. Marlon, para começar, eu quero só ler para o nosso telespectador o teu currículo, uma breve trajetória. O Dr. Marlon é Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Adjunto, Procurador Regional da República, Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E é um especialista, como eu disse, em justiça de transição. Marlon, para começarmos essa conversa, vamos contextualizar um pouquinho para o telespectador, não é? Qual a importância do direito penal internacional? Existe alguma conexão com os direitos humanos? E podemos daí partir para a justiça de transição? O que seria a justiça de transição? Eu queria começar cumprimentando todos aqueles que nos assistem aqui no auditório, né, que vão ter a oportunidade de participar dessa conversa à distância, mas especialmente o convite do professor Flávio, né, é uma honra para mim poder estar na Escola Superior da Advocacia, contribuindo com esse debate sobre direitos humanos que o professor Flávio promove de modo brilhante e recorrentemente, né? E dizer da enorme satisfação da gente poder tocar nesse tema, Flávio, permita chamá-lo assim informalmente, né, de você, né? Já conheço o professor Flávio há algum tempo nas nossas andanças aí na defesa dos direitos humanos e do tema da justiça de transição em algumas frentes, né? O professor Flávio é um símbolo, é um ícone, né, no meio do direito, pela sua trajetória, especialmente nos estudos sobre genocídio e sobre crimes internacionais. É um enorme prazer estar aqui com você hoje para a gente fazer esse debate. E salientar como o tema da justiça de transição e da punição de graves violações aos direitos humanos, ele é extremamente atual e como a realidade brasileira hoje pode, de certo modo, estar demonstrando não só todos os prejuízos que nós temos pela não consagração, não aplicação no Brasil, né, de um processo de justiça de transição como é preconizado pelas Nações Unidas, né, mas também por perceber que esses valores são sempre muito atuais, né, e quero ver se a gente, no correr da nossa conversa, a gente pode falar sobre isso. Evidentemente que nós estamos numa época aqui que se fala muito por parte de alguns, com certo saudosismo de violações de direitos humanos, saudosismo de regimes autoritários, o que mostra que algo de muito sério está errado, né, aqui nesse país. Mas vamos começar pela parte histórica, vamos contextualizar, acho que é isso. E Flávio, fica à vontade também de me interromper, querer salientar algum espaço, né? Eu acho que a gente tem que ir puxando um pouco pela questão de como a origem disso está muito, a ideia de justiça de transição está muito no início vinculado à questão penal, mas como ela se desenvolve depois com independência em relação à questão penal, ou mais além indo além da questão estritamente criminal. Perfeito. Né? Então a gente sabe que, né, em períodos de pós-guerras, normalmente após guerras, o que se aplicava em geral é a justiça do vencedor e, quando não, simplesmente a execução sumária, né, basicamente havia dois caminhos, né, ou a execução, né, do vencido,
ou então um acordo político, anistia, alguma proteção, alguma coisa. A história das guerras passavam por isso, pelos tipos de acordo, uma vingança, um acerto de contas, alguma coisa assim. Perfeito. E o divisor de águas começa a ser, a primeira tentativa é no final da Primeira Guerra, onde se pensa em fazer um julgamento para as violações, né, da Turquia, do Império Otomano, né, em relação aos armênios, né, do genocídio armênio. Aquilo se coloca no Tratado de Sèvres, mas não vai adiante, né, e volta no final da Segunda Guerra Mundial, com o Tribunal então, Internacional, a criação do Tribunal Internacional de Nuremberg e também do Tribunal Internacional de Tóquio. Perfeito. Onde os aliados vencedores, eles resolvem mudar um pouco esse paradigma, tentar, né, mudar o paradigma e conduzir um processo de justiça, um processo de acertamento judicial por um tribunal internacional dos mais graves crimes cometidos pelo nazifascismo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, e o nazifascismo tanto aqui no europeu como também no Japão. Mas vamos olhar mais para o caso da Europa, que eu acho que é o que se desenvolveu mais e é paradigmático. Certo. Né? E então, com aquela primeira situação de que todo arcabouço jurídico até então existente era muito baseado no direito humanitário, né? Ou seja, a questão dos crimes de guerra praticados e aquela deficiência em relação a uma certa uma novidade que trazia a questão nazista, que foi o governo ter se voltado contra sua própria população. Né? Então, o genocídio, o Holocausto, né? O projeto, né, da solução final, do extermínio dos judeus, dos negros, dos homossexuais, das pessoas com deficiência, ou seja, não eram crimes que se enquadravam naturalmente no conceito de crime de guerra, porque o crime de guerra pressupõe exatamente que seja entre estados, ou a população civil, ou então mesmo tropas militares, do estado oponente. Aqui era o estado contra a sua própria população, que vai levar ao amadurecimento, né, e a conceitualização pela primeira vez positivada do crime contra a humanidade, né, que vai entrar então em paralelo aos crimes de guerra, basicamente aos crimes contra a humanidade. Marlon, né? Então aqui surge um ponto interessante. É a primeira vez em que se responsabilizam indivíduos, já que estamos falando da esfera criminal, é isso? Porque antes na esfera internacional, apenas estados eram considerados responsáveis e, portanto, inviabilizando qualquer ação de cunho criminal. Exato. A ideia é que você perceba que, e isso foi um aprendizado do final da Primeira Guerra, né, que punia excessivamente o Estado, na verdade, às vezes gerava, era o estopim para mais revanchismo, para mais ódio, para mais polarização e para a próxima guerra. Né? E aqui a percepção de que era preciso trabalhar com as pessoas que são os perpetradores ou que são os mais altos responsáveis pelos processos gravíssimos de violações de direitos humanos ali ainda no contexto de guerra. Né? Então é uma quebra de paradigmas em vários sentidos, né? Porque é a busca do responsável individual, é a busca do crime praticado contra a sua própria população, que seja a perseguição sistemática e generalizada, né, de uma determinada população civil, ainda que ali no contexto de guerra. Então isso se desenvolve e logo também após a Segunda Guerra Mundial, ainda quando se discutia a formulação da própria criação das Nações Unidas, Rafael Lemkin começa a impulsionar o conceito, a discussão de uma forma jurídica, né, da Convenção contra o Genocídio, da qual você é o nosso especialista aqui, né, e vai trabalhar a questão e vai criar aqui a base dos 3 grandes crimes internacionais que nós temos até hoje, né, que são os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e o genocídio, né, e o crime de genocídio. E isso, né, evidentemente que há esse grande impulsionamento após a Segunda Guerra Mundial, mas com o início da Guerra Fria isso se adormece um pouco, vão ter o direito internacional passa por uma fase um pouco mais de dormência nesse aspecto do direito penal internacional, mas mais recentemente, com a ocorrência de graves episódios, né, internacionais, surgem e as novas fases de transição. E aí nós estamos falando das transições já dos anos 70 em diante, fins da época, basicamente, são 3 fenômenos que a literatura aponta como gênese, né, da justiça de transição, mais ou menos quase paralelos. Né? Um é aqui na América Latina, né? Com o fim
ou com o fim do processo das ditaduras militares, especialmente no Cone Sul, né? Brasil, ditadura militar, Uruguai, ditadura militar, Paraguai, ditadura militar, Chile, Argentina, né? Perfeito. E ali nos anos 80, esse processo dessas ditaduras colapsa e nós temos então a fase de transição para a democracia. Paralelamente, nós vamos ter na África do Sul o fim do processo do apartheid, né? Perfeito. Que também caracterizado pela grave repercussão internacional e a violação de direitos humanos. Certo. E no final dos anos 80, o colapso, né, do bloco socialista na Europa. Ok. Então, as transições ali dos países do bloco soviético para vamos dizer, o modelo democrático ocidental. Porque para quem não tem esse dado, ao cair o Muro de Berlim, vem à tona a dureza do regime em alguns países, como na Hungria, República Tcheca, onde houve também perseguições, torturas, etc. Não é isso? Isso. A Alemanha, né, Oriental, né, e todo esse bloco, Polônia, né, onde eram modelos autoritários, de estados autoritários, em alguns casos totalitários. E isso eu acho que é muito interessante a gente desmistificar algumas coisas, né? Autoritarismo há de direita e de esquerda. Perfeito. Né? Totalitarismo há de direita e de Perfeito. esquerda. Né? Então, não é... E aí eu acho que todos nós somos aqui fãs da democracia, ou seja, da não existência do autoritarismo. Pouco importa qual é a sua matriz ideológica. Perfeito. Né? Porque são regimes que se caracterizam exatamente pela justificação da violação de direitos humanos em larga escala, prática de grave violação de direitos humanos, para justificar, como se fins justificassem os meios, uma determinada proposta de Estado, uma determinada proposta ideológica. Né? Perfeito. Então, todo esse avanço é na construção de um modelo que não pode... Existem barreiras inadmissíveis. Aí a figura dos crimes internacionais, pouco importa o colorido ideológico, né, que esteja por detrás, mas existem barreiras que não podem ser transpostas em hipótese alguma. Certo. Né? Só que havia muita frustração, né, nesses processos, a pergunta, mas só o processo penal ele é suficiente para você fazer? Ou seja, vamos dizer que ditaduras da América Latina, né, a comunidade internacional já muito madura no sentido de que, olha, anistias não são aceitas do ponto de vista criminal, é preciso fazer novamente o acertamento judicial, né, dos crimes cometidos, das graves violações de direitos humanos, dos crimes internacionais cometidos durante essas ditaduras nesses países. A mesma coisa, supostamente, na África do Sul e também no Bloco Oriental. Né? Ou seja, mas isso é suficiente para que a gente promova a reconciliação dessas sociedades e para que se possa também garantir a não repetição desses eventos? Então, toda uma literatura política, sociológica, jurídica, então aqui uma reunião de juristas, cientistas políticos, cientistas sociais, antropólogos, uma série de pessoas da comunidade internacional vão desenvolvendo esse conceito, né, de que precisa ter um conjunto mais abrangente de medidas, além da justiça criminal, para reforçar, para facilitar esse processo de transição à democracia e para buscar, né, a garantia de não recorrência. São os dois grandes objetivos, eu diria, do processo de justiça transicional. Aí, claro, conforme o autor isso vai mudar um pouco, mas eu entendo que os dois grandes objetivos são o reforço do princípio democrático, do Estado democrático de direito e a garantia de não repetição ou de não recorrência. O objetivo é muito mais amplo do que pode parecer, porque, na verdade, trata-se de preparar o terreno para uma estabilidade democrática presente e futura após o momento traumático vivenciado por certa sociedade. É isso aí, é do limão fazer limonadas, né? Perfeito. Então, você tem essa visão de que só o direito penal, ele não é suficiente. O direito penal é a última ratio, mas ele não é suficiente para dar todas as respostas. Perfeito. Então, na verdade, não tem nada de muito criativo na justiça de transição, ela não inventou um produto novo, algo novo. Ela apenas percebeu que a reunião de uma série de mecanismos permitiria, né, que o Estado possa fazer essa transição para a democracia de um modo mais consistente e mais estável. Perfeito. Então, nisso se reúne a ideia de que
e aqui eu vou trabalhar com a visão, uma das visões clássicas de cinco grupos de mecanismos, e eu acho que é muito importante ter isso claro. Né? Esses mecanismos não são estanques, na verdade uma coisa está sempre misturada com a outra, uma medida aqui reforça a outra. Mas quais são basicamente 5 vetores, vamos chamar assim, os 5 eixos? Né? O primeiro é o da justiça, a promoção de justiça. É necessário, é inadmissível no atual estágio do direito internacional, direitos humanos e do direito penal internacional, a impunidade, seja através de leis de anistia, seja através de tribunais militares, de julgamentos apenas fantasiosos, né, de julgamentos para inglês ver, que a gente poderia dizer, dos crimes. É preciso que haja um acertamento efetivo dos crimes mais graves e dos mais altos responsáveis. Né? Não se admite a anistia, não se admite a negociação para esses crimes internacionais. Então estamos falando aqui de punição. Punição individual do indivíduo. Perfeito. Né? Punição do indivíduo. O segundo vetor é o vetor que vai falar da necessidade de revelar a verdade. Né? Então, a sociedade e as vítimas têm esse direito também de que a verdade se revele. O que aconteceu? Por que aconteceu? Afinal, o povo é o titular do poder estatal e ele tem que saber quais foram os erros cometidos, tanto pelos mandatários como também pela própria sociedade, né? que fez com que um regime autoritário se desenvolvesse e que se fez com que aquela sociedade pudesse aceitar conviver com graves violações dos direitos humanos. Perfeito. Né? E aí a gente pode discutir a questão do bystander, aquele que apenas diz isso não é um problema meu. A violação de direitos humanos não é um problema meu. Isso é uma grande mentira. Todos nós somos responsáveis. O bystander é o que assiste e acha que e não está comigo. Né? Olha, não está comigo, isso não é problema meu. Esse cara é também responsável. Isso ficou muito claro no nazismo, né? Essa situação. E um terceiro aspecto é o reconhecimento das vítimas e a reparação das vítimas. É importante perceber que num regime autoritário normalmente se escolhem inimigos. Isso é uma marca comum do fascismo, né? De que se governa para alguns e se buscam inimigos. E esses inimigos vão ser vitimizados, vão ser perseguidos insistentemente pelo Estado. Pode-se dizer que porque é socialista, porque é comunista, porque é negro, porque não é cristão, né? Porque é judeu. Ou seja, você normalmente tem um rótulo, se cria, o fascismo ele tem essa mania, os regimes autoritários eles usam dessa ferramenta de criar um inimigo. Exatamente, para poder classificar, para poder polarizar, para poder então justificar a prática de violação de direitos humanos e então poder justificar que o Estado tem que ser violento para poder garantir a proteção contra esse inimigo. Né? E aí eu já convido você a fazer reflexões do que a gente está vivendo no Brasil hoje, você que nos assiste, fazer reflexão sobre o que acontece no Brasil. Então, temos aqui já três blocos. Promoção da justiça, revelação da verdade, reparação das vítimas. Eu trabalho com um quarto campo, que eu acho que é a preservação e divulgação da memória. E aí já chegando naquela ideia mais esses 3 aspectos aqui muito importantes para a afirmação do Estado democrático, mas olhando agora para a ideia de não repetição, né, fundamental produzir a memória, porque é a memória que vai permitir que as novas gerações, por exemplo, eu queria, né, sabe, quantas pessoas que estão nos assistindo viveram o período da ditadura militar? Né? Nós mesmos éramos crianças no início e vivemos mais o processo de abertura, né, de restauração do regime democrático do que o próprio regime autoritário. Sem memória, a gente não consegue acessar essa história e perceber que cometemos erros graves, o Estado e a sociedade cometeu erros. Para não repetir, é preciso conhecer. Senão, nós estamos condenados a ficar repetindo sempre os mesmos erros e não gerar nenhuma forma de desenvolvimento nem de paz social nesse país. Quer dizer, aqui, Marlon, é interessante a sua colocação, porque é preciso entender que entre passado e presente não existe uma relação de exclusão, mas de integração, na verdade. Exatamente. A gente só consegue olhar para frente se tiver o espelhinho retrovisor para também conhecer o passado. Né? Você que está dirigindo lá o seu carro, é quase impossível você dirigir com segurança se você não tiver espelhos retrovisores. Você precisa olhar para trás para poder saber o que você vai enfrentar à frente. Excelente, né? Excelente. E não poder, então, ficar repetindo, passando nos mesmos buracos, caindo nas mesmas armadilhas que a história coloca ali. Então, a memória é um elemento fundamental, né? Porque ele vai estar muito vinculado também à questão educacional, né? De como a educação entra nesse processo também de
dizer para as atuais e novas gerações, olha, a gente fez isso no passado. Se você tiver a oportunidade, você viaja para a Alemanha, você tropeça em cada esquina com um marco de memória. Ó, nosso povo foi capaz de fazer isso. Perfeito. Né? Não podemos esquecer para não repetir. Perfeito. Né? Então, a memória é um processo tanto também de reconhecimento das vítimas, mas com esse viés, com esse olhar para o futuro. Perfeito. E o quinto bloco de iniciativas são as chamadas reformas institucionais. Marlon, Né? Vamos fazer agora o intervalo e aí o quinto bloco você retoma no nosso segundo segmento. Pode ser? Perfeito, combinado. Maravilha. Eu quero apenas, diante de tudo que o Dr. Marlon está aqui esclarecendo, lembrar que recentemente, esta semana, foi divulgada uma notícia da professora Adriana Dias, uma pesquisa da professora Adriana Dias da Unicamp, demonstrando que no Brasil existem em torno de 330 sites neonazistas, hoje no ar, né? Ou seja, acessíveis às pessoas. Daí a importância da temática que nós estamos hoje abordando aqui com o Dr. Marlon. Voltamos a seguir com o segundo bloco. Muito obrigado.